Do quinto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje é dia 4 de agosto de 2020, né? Nossa aula 65, terça-feira, né? Lembrando que aí amanhã nós teremos aula Google Meet, tá bom? E lembrando para estudar aí para tabuada, tá bom? A tia já vai mandar aí no Whats, tá bom? A tabuada que vocês vão estudar, ok? E hoje nós teremos o quê? Vamos começar com história, né? Cotidiano e trabalho em outros tempos. Vocês vão abrir aí nas páginas 169 a 174, tá? No próprio livro da matéria, tá bom? E depois teremos matemática, livro de atividade, nas páginas 104 e 105. Vamos trabalhar frações, ok? No livro de atividades, tá bom? Nas páginas 101 a 103, ok? E não se esquecendo aí também, hoje teremos aula de quê? Inglês, né? Terminou a aula com a tia aí, tá bom? Vocês entram lá no link da tia Laís, tá? Para estar assistindo a aula dela, ok? Inglês, vamos lá. Inglês aí, certinho? Então, vamos preparando aí, pega o livro de vocês, tá bom? Vamos lá na página 169 no livro de História, ok? Vamos lá então, no livro de História. Vamos começar aí. Vamos trabalhar aí, ó, cotidiano e trabalho em outros tempos, ok? Então, o que vocês podem observar aí, nós temos 3 tipos de figuras, ok? Então, na primeira figura, o que vocês estão vendo na primeira figura? Vamos ver? Rugendas. Índios em sua cabana. Isso foi feito lá no século XIX, né? Litografia 21 centímetros por 26,5 centímetros. Coleção Banco Itaú, São Paulo. Tá vendo aí, né? Na próxima figura é de Debrecht Jean Baptiste, uma senhora de algumas posses em casa. Aquarela em papel, em 1823, né? Museus Castro Maia, no Rio de Janeiro. Essa imagem aí está lá no Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro. E essa figura aqui é de Rugendas novamente, né? Vista tomada em frente da igreja de São Bento, no Rio de Janeiro. Uma litogravura color. Em coleção Banco Itaú também, São Paulo. Então, o que vocês podem perceber aí, né, gente? Que no Brasil viveram diferentes, né? Deixa eu colocar aqui mais para vocês verem as 3 imagens. Diferentes grupos de pessoas. Alguns deles estão o quê? Representados, né, nessas imagens. Né? Então, o que é possível concluir sobre o modo de vida das pessoas retratadas nela? Cada um tem o seu jeito, né, de se viver, de ser, né, diante da sociedade, né? Então, essa unidade, o que ela aborda, na verdade? Ela aborda o modo de vida da população brasileira, pelo que vocês podem ver aí, né? E que passou a ocupar diferentes regiões desse território, criando o quê? Vilas, né? Cidades, entre os séculos 16 e 19, né? Que vocês podem perceber aí. Então, cada um tem o seu modo, o seu jeito de ser durante, né? De acordo com a sociedade aí, né? Então,
É isso que a unidade aborda aí, né? O modo de vida da população brasileira, que passou a ocupar, né, as diferentes regiões aí deste território, tá bom? A ocupação das terras brasileiras, ok? Para aprender. Vamos lá? Acompanhe juntamente com a tia aí. Nossa terra era ocupada pela população indígena, ou seja, pelos povos indígenas, pelos índios, né? E a partir do século XVI passou a ser povoada também por europeus. Esse povoamento começou no litoral e prosseguiu para o interior. Colonizadores portugueses, acompanhados de grandes números de mestiços africanos e indígenas, abriram caminho entre matas e avançaram pelos campos em busca de riquezas e de melhores condições de vida. Ao longo de sua caminhada pelo interior do Brasil, eles fundaram o quê? Vilas e adquiriram um jeito próprio de viver. Muitos passaram a se dedicar, principalmente à lavoura de subsistência, à criação de gado e à exploração de riquezas minerais. Ok? Então, o que vocês estão vendo nessa imagem? O que retrata essa imagem aí que vocês estão vendo? O que você acha? No livro aí de vocês dão para ver melhor, tá? Porque aqui da tia tá um pouco escura. Então, na verdade, gente, primeiro vocês vão verificar para a tia nessa imagem, né? Leia essa imagem aí. Vamos fazer a leitura dessa imagem. Primeiramente, é os bandeirantes, né? Que estão aí. Então, descreva a cena para a tia. Quem são essas pessoas representadas? Bandeirantes, né? O que estão fazendo? O que você acha que eles estão fazendo? Onde estão? Diferentemente de outros artistas que celebram, né, na verdade, os bandeirantes, gente, né, o pintor Henrique Bernardelli, né, que pintou, os retratou o quê? Em uma ação corriqueira na viagem, bebendo água, né, em um riacho de modo primitivo. Eles não estão bebendo água aí, pelo visto? Olha aí, né? Então, o próprio autor, né, retratou, né, que é uma ação corriqueira na viagem, bebendo água em um riacho de modo primitivo. E que os indígenas que os acompanhavam provavelmente estão o quê? Aguardando para seguir viagem. Aos índios aí em pé, enquanto os bandeirantes tomam a água, né? Descansam um pouco, né? Então, Henrique Bernardelli é o pintor, né? É um dos artistas dessa obra aí de arte, né? Que foi feita em 1889. E essa arte aí se encontra lá no Museu Nacional de Belas Artes, que fica onde? No Rio de Janeiro, né? Tá dando para perceber, né? Então, vamos lá. Depois, muitos indígenas participaram das expedições para quê? Para que será que os indígenas participaram das expedições para o interior do Brasil? E eram eles, na verdade, que abriam o quê? Caminho entre as matas. Eles que iam na frente, na verdade. Na verdade, é eles que iam na frente, né? Então, eram os índios que iam abrindo o caminho entre as matas, tá? Eles iam na frente, tá? E, na verdade, vamos começar a terminar a leitura. Em sua caminhada para o interior do Brasil, os bandeirantes, além dos conflitos com os indígenas, que eles tinham muito conflito entre eles, tá? Enfrentavam outras dificuldades. À medida que instalavam em diferentes lugares, buscavam atender às suas necessidades, como o quê? Alimentos, né? Alimentando-se de quê? De frutos silvestres, caçando e pescando, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí também é a ocupação, é aonde que eles estão
estão na viagem aí, nas expedições ainda, né? Então, isso aí já é mais um fato também, né? Mais uma obra que eles retratam, né? A viagem deles aí. Então, aí, na verdade, a leitura da obra de Pouso do Sertão em 1826. Pode observar aí, né, que a paisagem é formada por alguns montes ao fundo aí e por um rio. Não sabemos de que região se trata, pois no título a obra, né, há apenas possível que identificar homens sentados, né? Então essas duas, né, imagens aí, né, como a tia tinha mostrado a primeira e agora essa segunda, ela retrata, né, como vivia os bandeirantes durante as suas expedições, as suas viagens, né? Então, essas duas imagens estão retratando, tá? A viagem deles aí pela expedição afora, tá? Ó, mais uma imagem aí retratando o quê? Vamos ver aí a obra. Rugendas também, novamente. Aqui é a Praia dos Mineiros, Rio de Janeiro, uma litogravura Color, coleção Banco Itaú, São Paulo. Então, gente, vamos seguir. No caso, por causa do convívio com os indígenas durante as expedições, muitos bandeirantes adotaram os costumes nativos, como dormir em redes, preparar a terra, cultivar a mandioca e outros hábitos que passaram a fazer parte do modo de viver das pessoas daquele tempo. A partir do século XVIII, 1701 a 1800, foram descobertas minas de ouro na região que? De Minas Gerais, muito bem. Grande número de pessoas foi atraído para esses lugares com objetivo de quê? De enriquecer ou melhorar de vida. Elas geralmente moravam nas encostas dos morros em habitações precárias de pau a pique, cobertas com capim, apoiadas em chão de terra. Faltavam-lhes roupas, alimentos, objetos de uso pessoal e animais para o transporte de mercadorias. Então a vida deles lá não era nada fácil, era super difícil, né? Até as habitações deles, né, eram muito precárias. Eles moravam em pau a pique, né, cobertas com capim antigamente, né, e apoiadas no chão de terra. Não era cimento lá ainda, né? Então eles viviam uma situação bem precária mesmo lá, né? E na verdade também, o que aconteceu? As dificuldades dos mineradores passaram a ser resolvidas também, né, com a chegada de pessoas vindas de diversos lugares, que se fixaram aonde? Na região, ao redor das minas. Instalaram-se grupos de pessoas. Por que esses grupos de pessoas? Esses grupos de pessoas é que se dedicava lá ao comércio, né, na verdade, prestavam serviço. Né? Então vieram também os alfaiates, os ferreiros, os sapateiros e os vendedores de quitutes, os mascates, os artesãos e muitos outros, né? Então a imagem aí ao lado retrata uma das funções desempenhadas pelos habitantes das minas, transportar pedras preciosas para a região Nordeste, né? Então ali foi aumentando, né? Cada vez mais, né? Nessa região aí só foi aumentando cada vez mais devido que devido à mineração, né? Um destaque muito importante também, né, que foi o envolvimento das outras regiões do Brasil na atividade mineira, que foram os tropeiros do norte e o sul. Vocês sabiam? Eles que forneciam alimentação e meio de transporte indispensável aos habitantes dos arraiais. Faça uma leitura aí da leitura desse mapa aí. Estão vendo? Observe esse mapa aí. Se não está dando para perceber,
ver direitinho, observe no mapa de vocês aí no livro. Faça a leitura do mapa, identifique a cidade que surgiam, que na verdade surgiram do movimento tropeirismo, né? Decorrente do que? Das paradas dos condutores de tropas, que por causa das longas viagens, eles escolhiam o que? Determinados lugares para pouso, para descansar eles mesmos e até os animais, né? Então, aonde tá aqui, ó, de vermelhinho aqui, ó, tá vendo? É por onde que eles passavam, que aqui na legenda já fala, ó, caminho das tropas. Então, esse percurso todinho aqui, ó, Rio Pardo, São Borja, São Luís Gonzaga, Chapecó, Palmas, né, e outras cidades aí, né, entre outras cidades, isso tudo aí as tropas passavam, tá? Então, aqui já fala, né, ó, caminhos das comarcas de Curitiba e Paranaguá. Imprensa oficial do estado foi feita em 1975, né? Então, esse daí é o caminho por onde os tropeiros passavam, as tropas, né? Que foi entre os séculos 18 e 19. Legal, né? Então, na verdade, os viagens tropeiros vindo do sul fizeram com que o quê? Surgisse o quê? Cidades decorrentes das paradas das tropas para descanso. Né? Então, vocês podem observar no mapa a seguir o roteiro dos tropeiros que, procedentes do sul, eles dirigiam-se para as feiras de onde? De Sorocaba, São Paulo. Tá vendo o ponto final dele aí? Ó. Tá vendo? Aí saindo do Rio Grande aqui, ó. Ó. Eles iam lá, ó. Sorocaba, que fica onde? Em São Paulo, estado de São Paulo, né? A fim de que será? A fim de comercializar o que? Gados, tá? E produtos derivados. E as cidades que surgiram ao longo desse trajeto, tá? Então, onde tá em pontinho aqui, é as cidades, tá? Tá vendo uma bolinha aí, ó? É aonde que eles passavam, tá? Esse tracinho mais forte aí significa o limite internacional atual, né? E o mais fininho, o limite estadual atual. E o vermelhinho, é que a tia já tinha dito, né? É onde que era feito o caminho das tropas, né? Ok? Aqui é a transferência da capital para o Rio de Janeiro. A descoberta do ouro, o surgimento das cidades e o crescimento da região Centro-Sul levaram as autoridades portuguesas a transferir, em 1763, a capital do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. O significado da descoberta do ouro na região das Minas Gerais e a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro como medida de segurança em razão do transporte do ouro pelo Porto Fluminense e com medida de proteção contra os ataques de aventureiros estrangeiros que ambicionavam riquezas. Sistematizando o significado aí da descoberta do ouro, né, e a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Na página 173, a transferência da capital ocorreu para proteger o quê? A região de estrangeiros interessados na exploração das riquezas nas Minas Gerais. As autoridades pretendiam também cuidar do quê? Do transporte do ouro, que era enviado a Portugal por meio do Porto do Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro se tornou a segunda capital do Brasil, a cidade apresentava o quê? Uma paisagem modesta. Ela lá era toda constituída de alguns sobrados e casas baixas. E com a mudança da capital também,